Desculpe, senhor, não temos para onde ir. A frase soou quase como um sussurro perdido no vento. A chuva caía sem piedade, grossa, gelada, fazendo o chão de terra da fazenda virar lama. Os sons dos trovões se misturavam ao choro contido de uma mãe que tentava, com o pouco de força que lhe restava, proteger os filhos do frio. O relâmpago iluminou por um instante o rosto trêmulo de Helena, uma mulher de 30 e poucos anos, de olhar cansado e alma ferida. O vestido colava no corpo, encharcado, e os cabelos desgrenhados denunciavam noites sem descanso. Em seus braços, dois pequenos, Lucas, de 8 anos, e Ana, de 5, tremiam, famintos e exaustos. À porta do celeiro, o fazendeiro Antônio permanecia imóvel. O chapéu de palha escorria água. O sobretudo molhado pesava nos ombros, e seu olhar duro parecia incapaz de sentir piedade. Por dentro, porém, algo se agitava. Havia muito tempo ele não ouvia uma voz pedindo ajuda, e menos ainda com aquele tom de desespero que corta a alma. O trovão rasgou o céu e o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo nas tábuas. Helena abaixou a cabeça, sem coragem de olhar nos olhos daquele homem. E foi naquele instante que Antônio sentiu o que há anos não sentia: pena. Mas não aquela pena vazia, e sim a que nasce da lembrança do que é perder tudo. Se você acredita que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, no momento certo, fique comigo até o final dessa história. O que você vai ouvir agora é uma das histórias mais emocionantes que já contei. Uma história de fé, superação e recomeço. Aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar dessa mulher. Prepare o coração, porque talvez essa história seja o sinal que você precisava hoje. O nome dela era Helena. E não muito tempo atrás, ela tinha uma vida simples, mas feliz. Morava em uma casinha alugada no subúrbio da cidade com o marido João, pedreiro, e os 2 filhos. As manhãs começavam com o cheiro do café passado na hora e o barulho da bicicleta de João saindo para o trabalho. Era uma vida apertada, mas havia amor. E onde há amor, há abundância. Mas tudo mudou numa sexta-feira chuvosa, parecida com aquela. João saiu cedo, sorrindo, prometendo trazer doce para as crianças. À tarde, Helena recebeu a ligação. O desabamento. O acidente. O sonho desmoronou junto com ele. A notícia a atingiu como um raio. Por semanas ela mal conseguia comer ou dormir. O corpo estava ali, mas o espírito parecia ter ficado no velório, ao lado do caixão de madeira simples. As crianças perguntavam quando o pai voltaria, e Helena apenas abraçava os 2, tentando esconder o rosto molhado de lágrimas. Com o tempo, as contas começaram a chegar, as dívidas cresceram, o aluguel venceu e os amigos se afastaram. Helena tentou arrumar emprego, mas sem estudo, sem ninguém por perto e com 2 crianças pequenas era quase impossível. Vendeu o que tinha, o fogão, o rádio, as roupas boas, mas o dinheiro acabou. O dono da casa apareceu em uma tarde fria, batendo a porta com impaciência. "Eu sinto muito, mas preciso do imóvel", disse ele sem emoção. Helena olhou em volta, as paredes descascadas, o berço vazio, a cortina rasgada, e sentiu como se estivesse sendo arrancada do pouco que restava. Pegou as roupas das crianças e uma foto do marido. E assim começou a caminhada sem rumo. Praças, estações, marquises, cada noite um abrigo diferente. Cada madrugada, uma batalha entre a fé e o desespero. Helena contava histórias para distrair os filhos da fome. Falava de um lugar bonito, cheio de flores e árvores, onde ninguém sentia frio. E enquanto os pequenos dormiam,
Helena chorava. Chorava o medo, a solidão e o peso de não poder dar um mínimo a quem mais amava. Naquela noite, o céu parecia furioso, como se refletisse a dor de Helena. O vento soprava feito um lamento antigo, gemendo pelas frestas das casas e arrastando folhas mortas pelas ruas. As árvores vergavam sobre a força da ventania, e cada trovão parecia partir o mundo em dois. A chuva caía em rajadas grossas, pesadas, cortando o ar com fúria. Helena caminhava cambaleante pela estrada de terra, o vestido colado ao corpo, encharcado e pesado. A barra já não era mais tecido, era barro. Os pés descalços, feridos, se afundavam na lama fria a cada passo. As mãos tremiam, tentando proteger os filhos com o corpo. O vento batia forte, chicoteando os cabelos no rosto. Ao seu lado, Lucas, o filho mais velho, tentava cobrir a irmã com o próprio casaco rasgado. "Tá tudo bem, mamãe?" perguntou ele com a voz embargada, mas Helena mal conseguiu responder. A garganta doía de tanto conter o choro. Tudo que ela podia fazer era seguir. Um passo de cada vez, como quem desafia o destino. Ana, a menor, chorava baixinho, abraçada ao boneco de pano que restava, molhado e desbotado. Cada soluço dela soava como uma faca no coração da mãe. Helena sentia o peso da culpa e o desespero de não saber onde dormir, o que dar de comer, como continuar viva. As ruas estavam desertas, as janelas fechadas, portas trancadas. Ninguém se atrevia a abrir ou oferecer ajuda. E o que mais doía não era o frio, era a indiferença do mundo. Por um instante, ela parou no meio da estrada e olhou para o céu. O vento fazia os galhos se entrelaçarem como mãos suplicando por piedade. Helena fechou os olhos e murmurou, com a voz trêmula, quase sem fôlego: "Meu Deus, mostra o caminho. Por favor, mostra o caminho." O trovão respondeu com um estrondo tão alto que fez o chão estremecer. E então, entre relâmpagos, ela viu uma luz distante, pequena, fraca, mas constante. Um brilho amarelado piscando no meio da escuridão, como um farol em meio ao naufrágio. Helena sentiu o coração pulsar forte. Segurou a mão dos filhos e apontou para longe. "Lá! Estão vendo? Vamos até lá!" Sem pensar, começou a correr. A chuva cortava o rosto, o vento empurrava para trás, mas ela seguia. O coração batia acelerado, misto de esperança e medo. Cada passo era uma súplica silenciosa, uma oração em movimento. A luz parecia ora se afastar, ora se aproximar, brincando com a fé de Helena. Mas ela não desistiu. Atravessou a cerca de arame, rasgando o braço. O sangue se misturou à água da chuva, mas ela nem percebeu. O medo de parar era maior que a dor. Helena empurrou devagar. O som do rangido ecoou pela escuridão, um grito de dor, um pedido de socorro, um alívio contido. Lá dentro, o cheiro era de feno úmido, madeira velha e poeira. Mas havia abrigo, havia chão seco. E para quem já perdeu tudo, aquilo era o próprio paraíso. Ela entrou, puxando os filhos. O barulho da chuva batendo no telhado agora soava como uma canção distante. As gotas que escorriam pelas frestas iluminavam o ar como pequenos cristais. Helena procurou algum canto onde pudessem se aquecer. Encontrou um monte de palha, espalhada, e fez ali um ninho improvisado. Lucas ajudou, ajeitando a irmã e cobrindo-a com o casaco molhado. Depois, Helena começou a procurar algo que pudesse alimentar os pequenos. Passou a mão pelo chão, revirou o feno, até que encontrou alguns grãos de milho espalhados. Eram poucos, duros, quase nada, mas para ela era um milagre. Reuniu-os nas mãos, esmagou entre os dedos, misturou com um pouco de água da chuva e fez uma pequena pasta.
dividiu entre as crianças com ternura, como quem oferece um tesouro. Helena beijou o cabelo de cada um, com lágrimas nos olhos, e sussurrou: "Vai passar, meus amores. Mamãe promete. A tempestade não dura para sempre." Então, encostou a cabeça na parede de madeira e, pela primeira vez em dias, deixou o corpo descansar. A chuva continuava lá fora, como se o céu inteiro chorasse junto. O vento cantava uma canção triste entre as frestas do celeiro. E, sem saber, Helena adormeceu ali, no mesmo lugar onde, ao amanhecer, o destino viria a encontrá-la. O primeiro raio de sol atravessou, tímido, as frestas do velho celeiro. A claridade dançava entre as partículas de poeira suspensas no ar, desenhando feixes dourados sobre o chão de madeira gasta. Lá fora, o som dos galos ecoava pela fazenda, misturado ao balido distante das ovelhas. A tempestade havia passado, mas o cheiro de terra molhada ainda pairava pesado, como um lembrete de que a noite anterior tinha sido longa e cruel. Do lado de fora, passos firmes se aproximavam. O som das botas pesadas sobre o barro úmido anunciava a presença do fazendeiro Antônio. Homem de meia idade, rosto marcado pelo tempo, mãos calejadas, olhar cansado de quem já perdeu mais do que poderia suportar. Ele empurrou a porta do celeiro, o rangido longo ecoou como um gemido, e então a luz da manhã se espalhou pelo interior, revelando uma cena que o fez parar. Ali, no canto, entre o feno espalhado e o cheiro de mofo, estava Helena, magra, o rosto manchado de terra e lágrimas secas. Dormia sentada, com as costas encostadas na parede de madeira, os braços envolvendo os dois filhos como se quisesse protegê-los do mundo inteiro. Os pequenos, Lucas e Ana, dormiam profundamente, abraçados um ao outro, as roupas molhadas da noite anterior ainda coladas ao corpo. O menino segurava a mão da mãe, a menina, o pequeno boneco de pano que trazia consigo desde a cidade. Aquele quadro tão silencioso e ao mesmo tempo tão gritado em dor perfurou o peito de Antônio como uma lembrança antiga. Por um instante, ele ficou imóvel, sentindo o ar preso na garganta. O coração, endurecido pelo tempo, pareceu bater diferente. Era como se, de repente, o passado tivesse voltado para cobrá-lo. 10 anos antes, ele também havia conhecido o inferno da perda. Clara, sua esposa, e Miguel, seu único filho, morreram em um acidente de carro em uma estrada de terra não muito longe dali. Antônio lembrava-se da noite em que recebeu a notícia. O mundo ficou mudo, o café esfriou na xícara, e desde aquele dia nada mais teve gosto nem cor. Desde então, viver passou a ser apenas um verbo. O sol nascia e se punha, mas para ele o tempo não passava, apenas se repetia. A fazenda, com seus campos dourados e seu gado pastando em silêncio, era um cenário de solidão. Os dias eram longos, as noites intermináveis. A casa grande, que antes era cheia de risadas e cheiros de pão fresco, virou uma morada de ecos e memórias. E agora, ali estava aquela mulher, tão jovem e tão desgastada, tão viva e tão quebrada. Antônio sentiu o peito apertar. Aquela visão o feriu, mas também, de alguma forma, o despertou. Ele respirou fundo, limpou a garganta e deu um passo à frente. O barulho fez acordar Helena, que abriu os olhos num susto. Por um instante, o medo e a confusão se misturaram no olhar dela. O coração acelerou e ela se ergueu rapidamente, instintivamente colocando-se à frente dos filhos, como uma leoa protegendo os filhotes. "Senhor, me desculpe." A voz dela saiu trêmula, rouca. A gente só queria se abrigar da chuva. Eu juro que vamos embora assim que der." Ela mal conseguia sustentar o olhar. Os dedos tremiam e as lágrimas voltaram a queimar os olhos cansados. Esperava o pior. Uma bronca, talvez até ser expulsa. Afinal, quem abriria o coração para estranhos? Mas Antônio permaneceu calado. O silêncio entre eles durou longos segundos, tão densos que podiam ser sentidos no ar.
Ele observava cada detalhe: o rosto abatido, os pés feridos, as roupas rasgadas, as crianças dormindo. Tudo nele gritava para afastá-los, mas o coração, pela primeira vez em anos, se recusou a obedecer à razão. Devagar, ele tirou o chapéu da cabeça. Passou a mão pela barba grisalha, tentando conter a emoção que subia como um nó na garganta. Os olhos, úmidos, se desviaram do chão. E, num tom baixo, quase constrangido, disse apenas: "Fiquem aí, até a chuva passar." As palavras soaram simples, mas para Helena foram como uma bênção. Ela piscou algumas vezes sem acreditar no que ouvira. Aquele homem, de voz firme e rosto sério, havia acabado de lhe dar algo que ela já não esperava, um gesto de humanidade. Antônio virou-se e saiu sem dizer mais nada. Mas ao fechar a porta atrás de si, sentiu o peito pesado. Voltou para casa em passos lentos, a cabeça cheia, o coração em turbilhão. O cheiro do café fresco vindo da cozinha parecia de repente insuportável. Sentou-se à mesa, mas não conseguiu engolir nada. Enquanto o vapor da xícara subia, a imagem voltava à mente, como um filme repetido. A mulher, os filhos, o olhar suplicante, o corpo cansado, o silêncio. Tudo aquilo o perseguia. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo quebrar dentro de si. Talvez fosse o gelo que há anos o mantinha distante do mundo. Talvez fosse o chamado da memória, lembrando-o de que ainda era humano. Mas ele sabia, com certeza, de uma coisa. Naquela manhã, algo mudou. Não apenas para Helena e as crianças, mas também dentro dele. E sem perceber, enquanto o sol subia tímido no horizonte, o destino já havia dado seu primeiro passo. A manhã amanheceu fria, coberta por uma névoa que ainda escondia o horizonte. O cheiro da chuva ainda estava no ar, misturado ao perfume úmido da terra. Os pássaros começavam a cantar timidamente, como se testassem se o céu havia, de fato, se acalmado. Na cozinha da casa grande, Antônio estava sentado diante da mesa de madeira escura. O café esfriava na xícara. A fumaça se dissipava lentamente, assim como sua paz. Ele não conseguia parar de pensar na cena que havia visto no celeiro. A mulher, os filhos, o desespero, a fragilidade e principalmente a fé silenciosa que pairava sobre eles, mesmo na miséria. Por algum motivo que ele não conseguia explicar, aquela imagem o dilacerava e acalmava ao mesmo tempo. Havia algo ali que ele reconhecia, uma dor que não era estranha. A dor de quem já perdeu tudo, mas ainda assim insiste em continuar respirando. Antônio levantou-se devagar. O som do relógio de parede ecoava pela sala vazia, lembrando-o da solidão que o acompanhava há anos. Ele olhou para o quadro pendurado sobre o aparador, a fotografia antiga de Clara e Miguel, a esposa e o filho. 2 sorrisos que o tempo apagou, mas a memória teimava em manter vivos. "Se vocês estivessem aqui, saberiam o que fazer", murmurou ele, a voz embargada. Foi até a despensa, pegou um cesto de pães, um jarro de leite fresco e 2 cobertores limpos. As mãos tremiam levemente, não por fraqueza, mas por emoção. E antes que o orgulho pudesse falar mais alto, ele caminhou até o celeiro. O caminho era curto, mas naquela manhã pareceu mais longo do que nunca. O vento frio cortava o rosto, e cada passo parecia um reencontro com algo que ele havia perdido há muito tempo, a humanidade. Ao abrir a porta, encontrou Helena acordada. Ela estava sentada no chão, ajeitando os cabelos da filha que ainda dormia. Lucas, o mais velho, observava com os olhos curiosos, desconfiados.
Quando viu Antônio se aproximando com o cesto, Helena se levantou num sobressalto. Por favor, senhor, a gente vai embora. Eu juro. Só precisava esperar a chuva parar. A voz dela era uma mistura de medo e vergonha. As mãos, trêmulas, tentavam esconder o rosto sujo de terra. Antônio permaneceu calado por alguns segundos. Depois, colocou o cesto no chão, com cuidado. Não é muito, mas deve ajudar. O olhar dele, ainda duro, escondia algo diferente, um gesto que falava mais do que 1000 palavras. Helena olhou para o pão, para o leite e depois para o homem. Os olhos marejaram. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Apenas balançou a cabeça em agradecimento e 2 lágrimas escorreram sem permissão. Antônio se virou para sair, mas antes de cruzar a porta, olhou novamente para ela. Fiquem, pelo tempo que precisarem. E saiu, fechando o portão de madeira atrás de si. Helena ficou parada, sem reação. Aquelas palavras ecoavam na mente dela como um milagre. Nos últimos meses, ninguém havia lhe oferecido nada sem pedir algo em troca. E agora, um homem que ela mal conhecia havia aberto a porta do próprio lar e do próprio coração para acolher 3 estranhos. Ela se ajoelhou, abraçou os filhos e chorou baixinho. Mas era um choro diferente, não de desespero, e sim de alívio. Depois de tanto tempo fugindo da dor, talvez o descanso finalmente tivesse chegado. Nos dias que se seguiram, a vida começou a ganhar ritmo novamente. Antônio manteve sua palavra. Deu a Helena um pequeno quarto nos fundos da casa, simples, com uma cama de ferro e lençóis limpos. Ofereceu-lhe também um trabalho leve, cuidar das galinhas, ajudar na horta, lavar algumas roupas. Em troca, havia comida, teto e dignidade. No início, Helena estranhou a rotina. Acordava cedo, com o coração ainda desconfiado, acostumada a esperar o pior. Mas logo, as pequenas gentilezas começaram a quebrar a armadura da dor. O café quente na mesa, o pão fresco que Antônio deixava em silêncio, o olhar bondoso da cozinheira que a ajudava com as crianças. E pouco a pouco, os dias voltaram a ter cheiro e cor. Lucas corria pelo quintal, ajudando o fazendeiro a recolher lenha. Ana se encantava com as flores do jardim e levava algumas para dentro do quarto. Helena, ao ver os filhos sorrindo, sentia o peito se abrir novamente. A esperança, que parecia morta, voltava a respirar. Mas a mudança não era só nela. Antônio também começou a se transformar. A casa, antes silenciosa e fria, ganhou vozes, passos e risadas. As manhãs já não eram marcadas apenas pelo mugido do gado. Havia também o som das crianças brincando e o riso leve de Helena ecoando pela varanda. E cada vez que ele ouvia aquilo, sentia algo reacender dentro de si. O coração, que há anos batia apenas por obrigação, agora batia por emoção. Ele observava Helena à distância. O jeito como ela cuidava dos filhos, como agradecia pelas pequenas coisas, como enfrentava a vida com fé mesmo depois de tudo. E pensava, como alguém ainda pode acreditar tanto depois de tanto sofrer? À noite, quando a fazenda se silenciava, Antônio ficava na varanda olhando para o céu. E, pela primeira vez em muito tempo, falava com Deus. Não para pedir, mas para agradecer. Aquela mulher e aquelas crianças haviam trazido de volta algo que ele acreditava ter perdido para sempre: o sentido da vida. A compaixão de Antônio foi se transformando em carinho. O carinho em cuidado. E o cuidado em algo que ainda não tinha nome, mas que ambos sentiam crescer, silencioso, bonito, inevitável. A solidão que antes habitava a fazenda foi sendo substituída por vozes, por cheiros de comida quente, por risadas infantis e, acima de tudo, por um sentimento que só o coração é capaz de explicar. E foi assim,
entre dias de sol e noites estreladas, que a dor deu lugar à ternura. Sem promessas, sem pressa, apenas o recomeço. O tempo passou como o vento que atravessava o campo ao entardecer, silencioso, mas cheio de significado. As estações mudaram e a fazenda, antes fria e silenciosa, foi se transformando num lugar de vida. O celeiro que um dia foi abrigo do desespero, agora guardava apenas lembranças e gratidão. Nas manhãs, o cheiro do pão fresco e do café passado na hora voltava a preencher o ar. Helena, com o lenço cobrindo os cabelos e o sorriso suave, cuidava da casa como se cada gesto fosse uma oração. Lucas e Ana corriam pelo quintal, rindo alto, com os pés descalços na grama úmida. E na varanda, Antônio observava, silencioso, sereno, com o olhar de quem finalmente aprendeu a agradecer, em silêncio. A fazenda, que antes parecia um lugar esquecido no tempo, agora era repleta de vida. As galinhas ciscavam animadas, os bois mugiam ao longe, o vento fazia as cortinas dançarem. Mas o que mais enchia aquele espaço era o som que Antônio acreditava nunca mais ouviria: o som do amor. No início, ele tentava negar o que sentia. Dizia a si mesmo que era apenas gratidão, que o que fazia por Helena era a caridade e nada mais. Mas bastava vê-la cuidando dos filhos, enxugando o suor da testa ou rindo baixinho na cozinha, que o coração dele traía qualquer tentativa de negar o óbvio. Havia algo naquela mulher que o desconcertava. A força disfarçada em doçura, a fé que persistia mesmo quando tudo dizia que era impossível. Helena também sentia algo diferente. No começo era respeito, depois gratidão, mas com o tempo aquele sentimento foi crescendo, silencioso e bonito, como uma flor que nasce entre pedras. Havia noites em que ela se pegava pensando em Antônio, no jeito que ele caminhava devagar, no olhar calmo, nas mãos grandes que seguravam as coisas com delicadeza. E pensava, Deus deve ter seus próprios planos. Talvez o amor volte quando a gente menos espera. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás dos campos dourados, Helena saiu até o jardim com Ana. As duas colhiam flores para enfeitar a mesa. O vento morno bagunçava os cabelos dela, e o céu pintava-se em tons de laranja e rosa. Antônio observava de longe, sentado na varanda, com uma xícara nas mãos. Por um momento, ele fechou os olhos e apenas ouviu o som da risada de Ana, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas. Tudo parecia tão simples e, ao mesmo tempo, tão completo. Ele percebeu que, em meio à dor, Deus havia lhe dado um presente, uma nova chance. Não para substituir o passado, mas para curar o coração ferido. Mais tarde, naquela mesma noite, Helena preparou o jantar. A mesa, simples, tinha arroz, feijão e um pouco de carne cozida, mas o sabor era de festa. As crianças falavam sem parar, contando histórias da horta, rindo das galinhas fujonas. Antônio apenas ouvia, sorrindo com o canto dos lábios. O som das vozes preenchia o espaço que antes era ocupado pelo silêncio. Helena olhou para ele e, pela primeira vez, percebeu algo novo naquele rosto antes tão fechado. Paz. Uma paz que vinha do reencontro com a própria vida. E, sem perceber, ela sorriu. Um sorriso demorado, grato, cheio de ternura. Os dias seguintes vieram cheios de luz. O inverno foi embora e as flores voltaram a nascer nas bordas do caminho. Helena passou a cuidar do jardim da casa grande. Plantou roseiras, margaridas, lavandas, e cada muda parecia contar uma parte da sua história. Antônio, que antes passava o dia todo no trabalho, agora encontrava motivos para voltar cedo. Gostava de ajudar Lucas a consertar cercas, de ensinar Ana a montar no cavalo manso,
de sentar com Helena na varanda quando o sol se punha. E nessas conversas simples, entre risadas tímidas e silêncios confortáveis, um amor tranquilo começou a florescer. Não era um amor arrebatador, daqueles que chegam gritando. Era o tipo de amor que se constrói com o tempo, com gestos pequenos, olhares demorados e cumplicidade. O tipo de amor que cura, que acolhe, que devolve o fôlego depois de uma tempestade. Certa noite, o céu estava limpo e salpicado de estrelas. Antônio acendeu o lampião e o colocou sobre a mesa. As crianças já dormiam. Helena, sentada ao lado dele, costurava uma blusa remendada. O silêncio era doce, leve, cheio de significado. Ele a observou por um instante. O rosto dela refletia a luz branda da chama, e os olhos tinham aquele brilho sereno de quem aprendeu a sobreviver. Antônio respirou fundo e disse, com a voz rouca: "Sabe, Helena, faz muito tempo que essa casa não tinha vida. Eu achava que a solidão era o preço da paz. Mas agora vejo que eu estava enganado." Ela parou de costurar e levantou o olhar. Não respondeu com palavras, apenas sorriu. Um sorriso que dizia tudo: gratidão, carinho, respeito, amor. Naquela noite, enquanto o vento soprava suave do lado de fora, os dois permaneceram ali, lado a lado, em silêncio. E, mesmo sem dizer nada, ambos sabiam. Tinham se encontrado no exato ponto em que a dor se transforma em esperança. Os meses seguintes consolidaram o que o destino já havia traçado. A fazenda prosperava. As colheitas eram fartas. Mas o verdadeiro milagre não estava na terra. Estava nas pessoas. Antônio já não era o homem endurecido de antes. Ria mais, falava mais, vivia mais. Helena já não era a mulher assustada da estrada, mas uma mulher firme, serena, cheia de fé. Lucas e Ama cresceram, fortes, saudáveis, e chamavam Antônio de seu Tonho, com o mesmo carinho de um avô. As tardes eram marcadas por brincadeiras no quintal e o cheiro de bolo saindo do forno. O pôr do sol dourava as janelas e o som das risadas enchia o ar. E em cada detalhe havia uma certeza silenciosa: a tempestade havia passado. Às vezes, Deus não nos dá o que pedimos. Ele nos dá o que precisamos. E, muitas vezes, o caminho para o milagre passa pela dor, pela perda e pela espera. Helena, Lucas, Ana e Antônio, 4 almas quebradas, reunidas por um gesto simples de compaixão. Naquela fazenda, o tempo se dividiu em 2, antes e depois do amor. Não um amor de sangue, mas de alma. E o amor, esse milagre silencioso, floresceu outra vez, como o sol depois da chuva. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes como esta. Comente aqui embaixo o que você aprendeu com essa jornada. Sua opinião é muito importante para mim. Até a próxima história. E nunca se esqueça, a fé transforma o impossível em recomeço.